Boa noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo Peter Scholl e Ronaldo Coutinho. Não se esquecendo de inscrever no nosso canal, assistir os vídeos, esse do Sudeste, Centro-Oeste e Norte, depois tem o do Cone Sul e o do Nordeste. Aqui também tem os nossos parceiros Veja o Mar e o meteorologista Peter Scholl, que também tem um canal próprio onde ele coloca algumas curiosidades e a previsão mais voltada para o Sul. Na domingo, segunda e quinta, a gente faz a previsão para o país, sendo que segunda e quinta é a estendida, que no caso de hoje. Então vamos agora primeiro com o que já aconteceu. Nós estamos aqui com a anomalia até o dia 29 de março. Como podem ver, todo o Sudeste praticamente com chuva abaixo do normal, alguns pontinhos aqui ou ali um pouquinho acima. No Centro-Oeste, mais essa região ficou acima do normal. E aqui no Norte do país também, principalmente o Amazonas, Pará e Roraima. E alguma coisinha aqui no Oeste do Maranhão. Então, toda essa região, boa parte dessa área aqui, ficou de normal a abaixo da média. Isso é ruim para a parte do setor energético, principalmente aqui no Sudeste e Centro-Oeste, nessa região aqui, onde choveu abaixo do normal nesse mês de março também. Para amanhã, nós vamos ter o quê? Falta o radar primeiro, desculpa. Aqui o radar mostrando na região de Manaus e parte do Amazonas com chuva e trovada, aqui no oeste do Acre, praticamente nada aqui na área central, parte porque não tem radar. Tem um aqui que pega entre o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso. Aonde tem mais instabilidade é aqui na região sudeste mesmo. Algumas áreas aqui ao norte, do centro-norte de Minas, aqui principalmente no norte do Paraná, sul de São Paulo, e alguma coisinha bem isolada, praticamente no meio do caminho entre a região aqui de Cuiabá e Mato Grosso do Sul. Mas são poucos os pontos que estão tendo alguma instabilidade nesse momento. É mais aqui na região do interior de São Paulo, sul de São Paulo está tendo uma chuva forte aqui avançando na direção de Santos. Provavelmente a Baixada Santista pode ter alguma trovada forte agora no início da noite. Alguns pontos da parte sul da Grande São Paulo também. E aqui no norte do Paraná e sul do estado de São Paulo. Alguma coisinha aqui na região norte, litoral norte do Rio, entre Nova Friburgo aos Campos de Goytacazes. Pontinhos isolados aqui na área do Café, em Minas Gerais, mas são poucos os pontos que estão tendo alguma chuva. E aqui no centro-norte de Minas Gerais também, algumas pancadas isoladas de chuva. Para amanhã, de hoje para amanhã, nós vamos ter o quê? Chuvas concentradas principalmente no Amazonas, Roraima, alguma coisinha no Acre e nos países aqui vizinhos da gente, principalmente na área da selva peruana. Uma parte dessa água vai desembocar na bacia amazônica, aqui também na região do Equador, na área da Baixa e também nos Andes do Equador e Colômbia. Mas pega aqui o centro-sul da Colômbia, o sul da Venezuela, aqui a região da Guiana Francesa, Suriname, Guiânia também. Então toda essa região aqui com pancadas de chuva. Amapá e o centro-norte do Pará, Amapá com pancadas de chuva. Nessa área aqui do centro-sul do Pará, pancadas mais isoladas. Esses tons de verdes normalmente é o quê? É mais nuvens do que chuva. Pancadas aqui ou ali, geralmente à tarde e noite. Aqui, como está mostrando, já tem chuva na região de Manaus, continua. Aqui de Boa Vista para o sul do Roraima, pancadas de chuva que pode ser forte. Nessa área aqui pode passar de 40 a 50 milímetros. Aqui também alguma chuva forte no centro-norte e noroeste do Amazonas. E chuvas mais isoladas na parte sul. O Acre também, chuvas mais isoladas, concentrando mais na parte oeste. Rondônia, mais nuvens do que chuva, mas vai ter pancadas de chuva, seja agora à noite ou madrugada ou decorrer da terça-feira, principalmente à tarde e noite. No Mato Grosso, toda essa parte aqui, norte e centro-oeste e noroeste do estado, onde pode ter algumas pancadas de chuva e trovada. Da área do centro em direção a Goiás, em direção a Mato Grosso do Sul, continua com tempo seco. Bom para quem está na colheita. E quem tem milho em andamento, por enquanto é bom porque tem umidade no solo e tem bastante sol. É o que o milho quer agora. De madrugada fresquinho, de tarde com calor. Nessas áreas aqui pode atrapalhar um pouco a parte da colheita, alguma coisa em termos de tratamento. E talvez o plantio, acho que o pessoal já não vai mais plantar porque está para lá de tarde. E aqui começa a melhorar um pouquinho o escoamento da safra. No centro-norte do Tocantins também tem pancadas de chuva e trovada mal distribuída, entre hoje à noite ou tarde e noite de amanhã. Do sul de Tocantins, Goiás
e Mato Grosso do Sul praticamente tempo bom. Mato Grosso do Sul está tendo alguma coisinha aqui próximo ao Paraná, talvez agora à noite ou ainda amanhã de manhã, mas depois vai melhorando. Provavelmente ao longo da terça-feira boa parte do estado passa sem chuva. No centro-sul da Bolívia também mais nuvens do que chuva e na parte do centro para o norte onde tem pancadas de chuva, assim como toda a região do Peru, da Cordilheira em direção ao Brasil. Na costa pacífica, tempo seco. Paraguai, a metade norte tempo seco, a metade sul algumas pancadas isoladas. São Paulo, Minas, a gente vai falar logo logo. Triângulo Mineiro praticamente sem chuva, essa parte aqui do Goiás, quando tem esse tom de cinza aqui, é mais nuvens do que propriamente chuva. Então, começa a ter no Triângulo Mineiro pouco ou nenhuma chuva, no norte de Minas tempo seco, no norte do Espírito Santo também. Quando a gente vem mais setorizado, a gente vê alguma chuva aqui no centro-sul do Espírito Santo, de BH em direção ao Rio de Janeiro, de BH em direção a São Paulo, todo o centro-sul de Minas e leste, toda essa região aqui com pancadas de chuva, seja agora à noite ou amanhã ao longo do dia, mais à tarde e noite. Assim como o Rio de Janeiro, que já está tendo alguma chuva nessa região agora à noite, amanhã também pode ter algumas pancadas. Aqui na Grande Rio, ou agora à noite, ou amanhã pode ter alguma pancada forte na Grande Rio, na parte oeste do Rio de Janeiro também, em vários pontos do litoral. Fica um pouco mais instável no Rio de Janeiro e toda essa faixa aqui de São Paulo, desde o litoral até aqui desde a divisa com o Rio até a divisa com o Paraná, toda essa faixa litorânea aqui com pancadas de chuva. Na região aqui entre a Grande São Paulo e a Baixada Santista, entre agora à noite ou amanhã, mas talvez mais agora à noite, pode ter alguma chuva forte. Um pouco de atenção nessa região aqui entre hoje ou amanhã. Aqui no interior de São Paulo, em direção ao norte, pouco ou nenhuma chuva, em direção ao oeste também. Em Minas Gerais também, em direção ao Triângulo Mineiro, pouca chuva e de BH para cima, chuvas muito isoladas. Um pouco melhor aqui na área do Café e na divisa com o Rio, São Paulo. No decorrer da quarta e quinta-feira, de hoje até quinta-feira, tu vê que temos uma boa chuva em toda essa faixa aqui do norte do país. Uma boa chuva no Amapá, Foz do Amazonas, continua com chuva aqui em Roraima, chove pouco aqui no nordeste de Roraima, nos países vizinhos aqui do Brasil, todos eles com pancadas boas de chuva, principalmente a Colômbia, Peru e Equador, o centro-norte da Bolívia, o centro-sul continua com pouca chuva, o Paraguai provavelmente sem chuva na quarta e quinta, o Mato Grosso do Sul dificilmente tem chuva na quarta e quinta-feira. Aqui melhora um pouquinho de nada no centro-sul e leste do Mato Grosso, talvez entre quarta ou quinta-feira, algumas pancadas isoladas aqui na região de Sinop, Sorriso, em direção aqui à divisa com Goiás. Nessa faixa cinza aqui, é muito mais nuvens do que chuva. Aumenta um pouquinho a intensidade da chuva aqui no norte e no noroeste e oeste do estado, ao norte da região do Pantanal. Rondônia com pancadas de chuva também, aumenta um pouquinho aqui no sul do Pará, aumenta um pouquinho aqui no norte, centro-norte do Tocantins. Então nessas áreas aqui, continua com aquela situação de sol, nuvens e pancadas de chuva, preferencialmente à tarde e noite, eventualmente de manhã. Pode dar um pancadão forte num canto e pouco ou nada no outro. Em média, essas cores aqui indicam chuvas acumuladas de 20 a 60 milímetros em média na região. Aqui é muito pouco, o verde é volume baixo e toda essa área de cinza aqui é mais nuvens do que chuva. Aqui no norte de Minas começa a ter algumas pancadas de chuva, no Espírito Santo também pode ter alguma chuva, assim como no sul da Bahia, mas no centro-norte do Espírito Santo pode ter alguma chuva, talvez até forte, um pouquinho mais lá por quinta-feira. Aqui a gente vê agora mais detalhe, ó, tu vê, ó, algumas áreas de chuva forte no Espírito Santo entre quarta ou quinta, principalmente aqui na região serrana, na divisa entre Espírito Santo e o Minas Gerais, alguma pancada forte na Grande Vitória, melhora a parte de chuva, toda essa faixa leste aqui, entre terça, quarta e quinta, pancadas de chuva, trovada e períodos de sol. BH, mesma situação, períodos de sol, de tempo bom, sujeito a pancadas de chuva, seja nessa terça, quarta ou quinta. Na direção do Triângulo Mineiro, pouca chuva, nessa área aqui de Minas, pouca chuva, nessa área aqui de São Paulo, pouca chuva, e nessa faixa aqui, na Grande Rio, pode ter alguma pancada forte de chuva, seja nessa terça, quarta ou quinta-feira. Assim como mantém instabilidade aqui no litoral de São Paulo, mas diminui de intensidade na quarta e quinta. Nos próximos 10 dias, tu vê que aumenta a chuva em toda essa parte aqui do sudeste, pegando aqui a região
do centro-leste e sul de Minas, pode ter alguma chuva forte em BH. Isso aí provavelmente lá por fim de semana, início da próxima semana. Isso aqui é o acumulado até o dia 8 de abril. Tu vê que dá uma aumentada na chuva geral, principalmente no Espírito Santo, Rio de Janeiro e litoral de São Paulo, alguns dias com instabilidade. Não é todo dia, vai ter períodos de tempo bom, tempo sol, tudo, alguns dias com pancada forte. Aumenta um pouco a chuva aqui no centro-norte de São Paulo, alguma coisinha aqui na direção do Triângulo Mineiro, provavelmente no fim de semana ou início da próxima semana. E aqui nessa faixa fica mais instável. Um pouco de cuidado na Grande São Paulo, na Grande Rio e até mesmo na Grande BH e na Grande Vitória entre o fim de semana e semana que vem. Aqui a anomalia dos próximos 15 dias. Tu vê que continua seco nessa grande área aqui do coração, pega a região do Paraguai, sul e leste da Bolívia, Mato Grosso do Sul, centro-sul do Mato Grosso, centro-sul de Goiás, Triângulo Mineiro e partes do sul de Minas, boa parte de São Paulo, só a faixa do leste de São Paulo, litorânea, Rio, Espírito Santo, melhora aqui na área de Minas Gerais em direção à Bahia, dá uma melhorada na chuva. Tomara que isso aqui confirme, porque essa região aqui de Minas está com bastante, precisando de chuva. Continua com alguma chuva razoável nessa primeira quinzena de abril aqui entre o Tocantins e o norte de Goiás e o norte do Mato Grosso. É importante que esse quadro aqui realmente se confirme para que dê mais um pouco vamos dizer assim, de fôlego para o milho safrinha poder enfrentar a estiagem que vem vindo logo aí à frente. E no norte do país, pancadas boas de chuva, aumentando a chuva aqui na parte do Brasil que fica no hemisfério norte. Nos próximos 46 dias, vocês veem como é importante que essa chuva que vem agora do final de março para os primeiros 10 dias de abril, ou 12 dias de abril, seja importante porque entre a segunda quinzena de abril e a primeira quinzena de maio, dá uma boa reduzida na chuva em todo o centro-oeste, toda a área do milho safrinha. Pega o Triângulo Mineiro, interior de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, aqui no Tocantins, sul do Pará, toda essa região aqui dá uma boa reduzida na chuva entre abril e a primeira metade de maio, assim como o Paraguai também. Chuvas acima do normal nessa área aqui entre o centro-norte e oeste da Bolívia, boa parte do Peru, tirando a costa pacífica, o Equador também, tirando a costa pacífica, Colômbia e os países de cima, Venezuela, Suriname, Guiana, toda essa região aqui com chuvas acima do normal. Vai reduzindo na parte sul da Amazônia, que é normal, começa a reduzir a chuva. Boas notícias para o Nordeste. Aqui a temperatura mínima. Amanhã, tirando as áreas tradicionais mais altas, né, do sul da Bahia, Minas Gerais, em direção ao sul de Minas até o sul, aqui frio por causa da altitude. Aqui no Mato Grosso do Sul está entrando uma massa de ar frio. Vai fazer frio aqui no Paraguai, norte da Argentina, algumas áreas aqui com mínimas abaixo de 14, 16 graus. No centro-sul do Mato Grosso do Sul, amanhã pode amanhecer entre 14 e 17 graus, toda essa região, até de Campo Grande para baixo. No sudeste do Mato Grosso, aqui pode ter mínimas entre 17 e 20, mínimas agradáveis nessa faixa aqui de Goiás, entre o Distrito Federal em direção à divisa com o Mato Grosso. Essa região aqui pode ter mínimas de 16 a 19 graus. Calor aqui no Triângulo Mineiro, calor nessa região norte aqui do Mato Grosso, aqui o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pantanal, uma noite abafado, dessa aqui para cima aquele bafão normal. E aos poucos vai vir ar frio também para esfriar nos próximos dias aqui na faixa litorânea. Aqui São Paulo, capital, amanhã pode ter mínimas aí variando de 17 a 20 graus. Aqui no sul de Minas, alguns pontos entre 10 e 15, boa parte da região de 15 a 18 graus nessa faixa, fresquinha aqui na área serrana do Espírito Santo, quente em Vitória, de 21 a 24 graus, quente em todo o litoral do Rio, no Rio de Janeiro entre 21 e 24, quente também toda essa faixa aqui da Santista, mas a tendência é começar a entrar ar frio ali por quarta ou quinta-feira. Aqui é a máxima. Calor nessas áreas, nesses tons aqui em preto, puxando para o preto, uma cor mais escura, é onde as temperaturas nessa região aqui vão ficar entre 30, 34 até 35 graus. Calor no Triângulo Mineiro, norte de São Paulo, com 32, 35. Aqui entre a região de Cuiabá e o noroeste do Mato Grosso do Sul, 32, 35.
nessa faixa aqui do Mato Grosso, Goiás, 32, 35, toda aqui essa região entre o sul da Bahia e norte do Espírito Santo, 35, 38, calor aqui no Rio, e começa a esfriar aqui no extremo sul do Mato Grosso do Sul, Paraná, e começa a refrescar aqui também no Paraguai. Nas outras áreas, aquela temperatura normal, de 28 a 32 graus. Aqui, como a gente vê, ó, no Rio de Janeiro, 35 a 38, 36, 39 aqui no norte do Rio, calor em toda essa faixa aqui, Vitória 33, 35, São Paulo um pouquinho mais agradável, a frente fria vai estar influenciando de 25 a 27 graus, BH em torno acima de 30, essa parte de São Paulo ainda com calor, 30, 34 graus e boa parte da área de 28 a 32 graus. Começa a esfriar também aqui no litoral no final do dia à noite. Nos próximos 10 dias, fica acima da média nessa grande área em laranja, entre branco e azul normal abaixo da média, e começa a ficar mais frio aqui entre o Paraguai, Mato Grosso do Sul, Paraná e litoral de São Paulo, porque vai entrar uma massa de ar frio agora nessa semana e vai se estender até parte da semana que vai entrar. Nos próximos 46 dias, está indicando temperaturas de normal acima da média em boa parte do Sudeste, Centro-Oeste e Norte, e de normal a menos aqui nessa área aqui do Mato Grosso do Sul, Paraná e litoral de São Paulo, Rio e Espírito Santo. E é mais frio do que o normal aqui. Começa a entrar as primeiras massas de ar frio. Alguma friagem já pode ter nessa região aqui, provavelmente 1 ou 2 episódios de friagem nesse mês de abril. O de agora pega mais essa área aqui do Centro-Oeste. Afeta muito pouco essa parte. Ali pelo dia 10 ou 12 de abril pode ser que entre outra friagem também. No litoral de São Paulo, para essa região, começa a ter alguns dias mais fresquinhos a frios da segunda quinzena de abril para frente. Então, para o setor lojista, o frio até vai vir, vai chamar um pouco a atenção entre abril e maio, o problema continua sendo a economia. No milho safrinha, essa região aqui vai começar a ter algum problema com frio, possível geada, provavelmente entre maio e junho. Então, possível geada aqui entre o Mato Grosso, São Paulo, Paraná e parte do Paraguai. Nessa área aqui do Mato Grosso, do norte, ou Mato Grosso, o problema é que é a redução drástica da chuva a partir de abril para frente. Então, se tiver algum frio forte entre maio e junho, alguma frente pode trazer alguma chuva nessa área aqui entre maio e junho. Então, o Mato Grosso tem que torcer para que tenha geada no sul. E o sul tem que torcer para que a geada não pegue o milho safrinha, que corre o risco esse ano. O milho safrinha vai correr risco de excesso e falta de chuva na hora errada e frio intenso na hora errada. Por quê? Primeiro, em função do neutro laninha que nós estamos e principalmente do atraso. Como atrasou muito o plantio da safra, o que acontece? Ela naturalmente vai pegar uma época que normalmente é frio, junho e julho. Então é muito difícil essa região aqui do Brasil passar sem 1 ou 2 eventos de geada dentro desse período. Então vamos ter que torcer um pouco, né? Já há um risco alto de chuva muito irregular, a estação seca começando mais cedo e o risco de frio fora de época. A friagem pode pegar a partir de maio, já pode pegar alguma friagem, alguma queda de temperatura nessa grande área aqui do país, pegando aqui o litoral do Sudeste, indo até a região da Bahia, pega frio aqui na área de Minas com provável geada normal, não só na Mantiqueira, mas também nas outras áreas aqui é normal ter alguma incidência de geada nesse período. Triângulo Mineiro, talvez algum risco entre junho ou julho, 1 ou 2 eventos nesse sentido, assim como a parte sul aqui de Goiás também. E obviamente nessas áreas de serra aqui de Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, já é naturalmente frio, é uma região, uma das mais frias do país, vai ter frio normal de maio para frente. Então, para o setor do vestuário, realmente o problema esse ano é a economia. É tentar fazer um planejamento de um produto bom, que esquente e que tenha um preço melhor possível, porque o povo está sem dinheiro e vai custar ter uma normalização com essa pandemia, porque isso demora. Afinal de contas, a população não está colaborando. E falar na população, sempre ajudar aqueles que estão precisando de comida, né? Ajudar com cesta básica, nem que cada um ajude uma família, um pouquinho de agrado na Páscoa para a criançada, não custa. Em vez de fazer festa, vamos ajudar a gente. Então, Peter Shaw e Ronaldo Coutinho, canal, divulguem nas suas redes, nos seus zaps,
né, entre os lojistas, cooperativas, pessoal comum, enfim, nas suas redes sociais. Nós temos o vídeo do Cone Sul, onde tem a Laninha e o Ninho, temos o vídeo do Nordeste e temos o vídeo do Sudeste, Norte e Centro-Oeste, que é esse que a gente acabou de fazer. Voltamos na próxima quinta-feira. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.